Quinta-feira, como de costume, é dia de live no canal e hoje estamos aqui com uma live fake. Você está ao vivo aí, Rodrigo? Não, não estou ao vivo, porque no horário normal das aulas, às 3 horas, como não estarei disponível, estou gravando aqui para deixar disponível para vocês essa aula, para vocês não ficarem aí sem aula no nosso horário de sempre. E hoje vamos analisar alguns trechos aqui de Terrace House, que vocês conseguem assistir na Netflix, com legendas em japonês, e é uma das coisas que eu costumo recomendar pra galera, né? Por ser um reality show, tem bastante coisa assim, bem do cotidiano, né? Diálogos do dia a dia, situações mais informais, e como tem as legendas em japonês, fica bom aí pra essa parte dos estudos. Sempre recomendo aí, o que você fala pra gente assistir aí de imersão, o que seria legal usar? Esse aqui é um que eu sempre comento, tá? Terrace House, se vocês tiverem interesse, tem algumas temporadas lá na Netflix. E como eu faço durante as lives, vou tocar aqui a cena e em seguida a gente faz a análise do que tem ali de vocabulário, caso tenha algum ponto de gramática novo, a gente dá uma olhada também. Então, quando eu der play aqui no vídeo, você tenta entender aí, ver se reconhece alguma coisa. Se não entender nada, não tem problema, porque em seguida vou estar explicando. Então, vamos lá para a primeira parte da aula de hoje. マジか、今起きた。今起きた。あれ、今日は今日オフだよ。ずっといるでしうん。マサオさんは？オフ。てか今日マサオさんと私しかいないの？珍しいパターン。初めてじゃない？初めてかもね。テラスハウスで。 Como eu falei pra vocês, é legal essa série porque ela tem várias coisas que são bem usadas no cotidiano, na linguagem informal. E aqui já temos alguns exemplos. Vou tocar a cena mais uma vez e já mostro pra vocês o que são essas coisas. だから。マジか、今起きた。今起きた。あれ、今日は今日オフだよ。ずっといるでしうん。マサオさんは？オフ。てか今日マサオさんと私しかいないの？珍しいパターン。初めてじゃない？初めてかもテね。ラスハウスで。 No começo aqui eles já mandam mágica, né? Mágica. だから。マジか、今 Mágica. Tipo, sério. É um jeito mais de gírias, assim, de falar. E em seguida, eles já soltam ima okita. Aqui a forma do verbo, né? Na linguagem falada, em situações mais cotidianas, assim, a gente não vê tanto, assim, a forma massa, né? Falando com amigos e tal. E aqui ele colocou o verbo na chamada forma de dicionário no passado. Okiru, acordar. No passado vira okita, que pode ser acordei, acordou. Ele falou ima, agora, okita, ima okita. Acordou agora? E ela responde a mesma coisa, só muda aqui a entonação, né? Ima okita, acordei agora. Are, kyou wa? Esse are, eu acho parecido no português como um ué, ué. Are, kyou wa? Kyou significa hoje, então kyou wa em relação a hoje, se for pensar no sentido literal, mas ele tá falando no sentido de, ué, hoje, tipo, você vai fazer o quê? Por que você tá aqui hoje, né? Pra quem não conhece, só contextualizando um pouco a série, eles moram em uma casa, mas eles têm a vida normal deles, né? É um reality show, mas eles podem sair da casa, eles vão trabalhar, vão estudar e tal. Daí, essa moça, eu não lembro se ela estuda ou se ela trabalha, ou se faz os dois, enfim. Mas ela estava na casa em um dia, em um horário, que não é comum ela estar na casa. Por isso que ele falou kyou wa, hoje, e aí? Kyou ofu da yo, ela responde. Kyou ofu, kyou, como vimos, hoje. Ofu vem do inglês, né, de off, de day off, por exemplo. Ela usou no sentido de folga, né? Hoje não vou trabalhar, ou hoje não tenho aula. Kyou ofu da yo. Da ou des podem aparecer no final de frases afirmativas. Aqui é uma situação mais informal. Ela usou um da yo. Esse yo no final ele dá uma intensidade para o que está sendo falado. Masao-san wa, o nome do cara é Masao. Então, isso é uma coisa que eu sempre comento também, mas no japonês, ao invés de usar a palavra você, quando você sabe o nome da pessoa, é legal você se dirigir à pessoa usando o nome dela mesmo. Então, apesar da tradução estar aqui e você, ela usou o nome dele, né? Masao, e acrescentou um san, para ficar uma forma um pouco mais de respeito. Masao-san wa
e em relação a você. E você. E ele também fala off. Off. Folga, né? Tô de folga também. Nesse sentido. Teika. Deixa eu dar um play aqui de novo só para passar essa parte do começo. だから、マジか今起きた。今起きた。 Né? Acordou agora? Acordei agora. あれ今日は Are kyou wa? Ué? E hoje? Tipo, vai fazer o quê? Por que você tá aqui? 今日オフだよ。 Kyou ofu da yo. マサオさんはオフ。てか今日マサオさんと Aqui ela mandou um teika, né? Deixa eu só acrescentar aqui, ó. Teika. Ou melhor, na verdade até vou mudar aqui um pouco a tradução, né? Que é tipo, ou melhor. Ou melhor dizendo, quando eles usam esse teika, é nessa ideia, né? Ou mais do que isso, ou melhor do que isso. Tipo, não é esse o assunto, mudando um pouco o tópico, né? Ou melhor dizendo, Kyou Masao-san to watashi shika inai no? Hoje só tem eu e você aqui. Hoje só nós dois estamos aqui. Ela falou nessa ideia, né? Kyou, hoje, Masao-san to watashi. Watashi é eu. Esse to vai dar a ideia de e. Ou seja, eu e Masao-san. Você, o cara que ela tá falando, né? Shika inai. Aqui, apesar de inai, sozinho, significar não está ou não há, quando a gente tem esse shika antes de alguma coisa na negativa, ele dá a ideia de apenas, né? Muitas vezes ele soa como se fosse um apenas, mas a pessoa gostaria que tivesse mais, por exemplo. Então, shika inai é só nós dois nesse caso, né? Watashi to Masao-san shika inai no. Em perguntas informais é comum aparecer esse no fim da frase. Não tem exatamente uma tradução, mas é comum ele aparecer aí na linguagem falada. Ou melhor dizendo, hoje só nós dois que estamos aqui, tá? Só para pegar um exemplo aqui do shika, vou pegar um exemplo que eu sempre gosto de passar para vocês. Deixa eu até duplicar aqui, ó. Se eu falo que 100 yen aru, por exemplo, pode ser tem 100 ienes. Agora, se eu falo 100 yen shika nai, também significa tem 100 ienes, né? Tem só 100 ienes. Até eu poderia usar aqui, por exemplo, um dake. Vamos fazer essa comparação. 100 yen dake aru. Tem só 100 ienes. A tradução das duas é igual, certo? Mas qual que é a diferença? Tem uma diferença aqui pequena na nuance quando a gente usa o shika. Aqui soa como se a pessoa ela estivesse dizendo que ela gostaria que tivesse mais do que 100, né? Tem só 100 ienes e tipo, seria bom se tivesse mais do que 100 ienes. Aqui não, com o dake, simplesmente está falando tem só 100 ienes. E ela usou aqui mais ou menos nessa ideia também, nesse contexto. Ah, tá só nós dois aqui na casa? Porque tem outras pessoas que moram junto, né? Então, pode ter essa nuance, o uso de shika, mas tenha em mente que ele vai passar essa ideia aí de só. Teika, kyou Masao-san to watashi shika inai no? Ou melhor dizendo, hoje só nós dois que estamos aqui, hoje só nós que estamos aqui. E ele responde, mezurashi patan. Patan é um padrão, né? Mas ele usou no sentido de que é uma coisa rara de acontecer, né? É uma coisa mezurashi, que não se vê muito. Raro, né? Mezurashi patan. Yaba, ela responde. Yabai também é uma coisa que é bem usada na linguagem informal, né? Aqui eu adaptei um pouco, coloquei como caramba. E o detalhe aqui, interessante, é que ela não fala yabai. No informal a gente escuta muito esse yaba, yaba. Um jeito um pouquinho diferente de se dizer yabai, só que mais informal, né? Caramba, nossa. Hajimete janai?
Janai significa não é. Ele pode negar algumas coisas. Por exemplo, Brasileirin janai, se eu falasse. Seria não sou brasileiro. Só que aqui ela está usando no sentido de confirmação, né? Ela quer confirmar a informação com ele. Hajimete janai é a primeira vez, não é? Hajimete significa primeira vez. E depois ela complementa até a frase, né? Terrace house de. No terrace house, nessa casa que eles moram, né? Nessa temporada da série, enfim. E ele responde, hajimete kamo, né? Esse kamo também é uma coisa que aparece bastante na linguagem falada. Ele é uma abreviação de kamoshirenai. Kamoshirenai ou kamoshiremasen, que significa talvez. Só que no dia a dia, em situações informais, é comum a gente ouvir só o kamo também. Hajimete kamo, né? Talvez seja a primeira vez. Acho que é a primeira vez. O né é como o nosso né. Né não é nessa ideia. Então vamos escutar a cena mais uma vez, agora que analisamos tudo. だから、マジか、今起きた。今起きた。あれ、今日は今日オフだよ。ずっうん。マサオさんは？オフ。てか今日マサオさんと私しかいないの？珍しいパターン。初めてじゃない？初め Repararam que ela fala yaba, yaba e não yabai. てかもね。テラスハウスで。Ok, próxima cena. やりたいことある。やりたいこと？あ、そば食べたい。そば好きだな。 Aqui ele pergunta pra ela, yaritai koto aru? Outro ponto aqui no informal. Muitas vezes na linguagem falada as partículas são omitidas, né? Então, poderia falar yaritai koto ga aru, por exemplo, poderia falar, mas é comum a gente omitir partículas na linguagem falada, vocês vão começar a reparar isso. Por isso que eu sempre recomendo também que tenham bastante contato com o idioma, assistam várias coisas para vocês notarem aí situações que eles omitem as partículas, né? Que ainda soa natural, mesmo que você não esteja usando a partícula. Yaritai vem de yarimasu, fazer. Só que quando a gente troca o mas por tai, passa a ideia de querer fazer, né? Qualquer verbo que a gente muda o mas por tai, vai passar a ideia de querer fazer aquela ação. Yaritai koto, algo, né? Coisa que quer fazer. Aru, aru significa ter, haver. Ou seja, tem alguma coisa que você quer fazer? Tem alguma coisa que quer fazer? E ela responde, yaritai koto? Alguma coisa que eu quero fazer? E ela fica pensando e fala, soba tabetai. Mais um exemplo aqui com tai. Tabemasu significa comer. Se eu troco o mas por tai, passa a ideia de querer comer, quero comer. Soba tabetai. Quero comer soba. Que é essa comida aqui, pra quem nunca viu, né? Tipo um macarrãozinho assim e tal. Soba. É um macarrão, né? Soba suki da na. Ele fala. Esse dana no final é um jeito informal de afirmar alguma coisa. Nossa, você gosta de soba, né? Suki é gostar. Então, soba suki. Mais uma vez, partícula sendo omitida também, né? Soba ga suki seria a frase completa. Por exemplo, mas ele tirou a partícula. Soba suki da na. Nossa, você gosta de soba, né? Vamos ouvir a cena mais uma vez, então. やりたいことある。やりたいこと？あ、そば食べたい。そば好きだな。 Continuando, próxima cena. Então, foram agora os dois no restaurante comeram soba, né? 何の映画だっけ？ジャージーボーイズっていう、どんな話？まあ音楽がテーマの。そうだ言ってたね。それ見よ一人冬、Mais uma vez. う。何の映画だっけ？ジャージーボーイズっていう、どんな話？まあ音楽がテーマの。そうだ言ってたね。それ見よ一人冬、 Repararam que ela fala de um jeito um pouco mais rápido também, né? Parece que juntando as coisas.
Por isso também a importância de vocês terem bastante contato com esse tipo de conteúdo. E o melhor, como eu falei no começo do vídeo, é que na Netflix tem legendas também em japonês. Isso ajuda bastante. Ela falou, nan no eiga dakke? Nan no eiga dakke? Esse dakke é bem legal, porque ele é usado quando a gente está tentando lembrar de alguma coisa. Sabe quando a gente fala, o que era mesmo? Pode usar nandakke ou nandestakke. Se eu uso o destaque, fica um pouco mais formal do que dakke, mas o sentido é o mesmo. Aqui ela falou nanoega. Ega, filme. Nanoega, qual filme? E colocando então o dakke. Qual filme que era mesmo? Nanoega dakke. E ele responde o nome do filme, né? Jersey Boys. Esse Jersey Boys. Donna hanashi. Hanashi pode ser história, conversa. Aqui com Donna hanashi, ela está querendo saber do que se trata o filme, né? Qual é a história? O filme é sobre o quê? Nesse sentido, né? Sobre o que fala a história do filme. E ele responde ma. Esse ma é uma daquelas palavras de preenchimento, sabe? Eu acho parecido com bem, bom no português. É bem usado também, né? Eles usam ma, ano, eto. São alguns sons, algumas palavrinhas de preenchimento que é legal também vocês irem aprendendo conforme vão assistindo esse tipo de conteúdo. Ma, bem, ongaku ga tema, né? Ongaku ga tema. Ongaku, música. E daí com ga ele especificou que o tema é, o tema, né? O tema, a temática é música. Fala sobre música. A temática do filme é música. E ela responde, sou né? Sou né? Esse sou né? Mais do que soda, né? Ou sou desse, né? Geralmente é um jeito de falar um pouco mais usado por mulheres. Eu vejo mais mulheres usando sou né? Do que soda, né? Por exemplo. Sou né? É mesmo. Verdade. Yuteta, né? Yuteta. Aqui vem do verbo ir, que é falar. Se eu falo yuteta, é que estava falando. Ponto importante aqui. Muitas vezes esse verbo, apesar dele ser escrito como ite, como está aqui embaixo, ele é pronunciado na linguagem falada muitas vezes como yute, yuteta, apesar de não ser escrito dessa forma. Então, tomem um pouco de cuidado com isso. Yuteta, né? Você estava dizendo, né? Você tinha falado mesmo. Sore mio. Mio vem de mirar, ver. Com essa conjugação aqui, essa forma do verbo, mio, ela está falando da ideia de vamos ver. Sore mio. Vamos ver isso. Vamos ver esse filme no caso. E vamos ver a cena mais uma vez. 何の映画だっけ？ジャージーボーイズっていう、どんな話？音楽がテーマのそうだ言ってたね。それ見よ一人冬、Ok. Mais uma cena. Vamos tocar ela 2 vezes também. マサオさんって一番最初からもうすぐ大学卒業してバンド始めたんでしたっけ？大学院に行って、そうなんだ。Mais uma vez. マサオさんって一番最初からもうすぐ大学卒業してバンド始めたんでしたっけ？大学院に行って、そうなんだ。Ela fala várias coisas ali no começo, né? Vamos ler devagar. Masao-san te ichiban saisho kara mou sugu daigaku sotsugyou shite bando hajimetan deshitakke? Olha mais uma vez o que, né? Daque. Ela usou deshitakke, que eu falei pra vocês que é um pouco mais formal do que o daque. Masao-san te. Quando usam esse te, é quando vão falar alguma coisa sobre algo, sobre alguém, nesse caso aqui. Então é algo relacionado ao Masao-san. Masao-san te ichiban saisho kara. Desde o começo, né? Desde o início, desde lá do início. Ichiban saisho kara mo sugu, já direto, né? Já logo alguma coisa. Mo da ideia de já e sugu pode ser em seguida, logo, algo desse tipo, tá? Daigaku,
universidade, faculdade. Sotsugyo shite vem de sotsugyo suru, que é se formar, né? Se graduar. Aqui o verbo foi passado para a forma T, porque a frase ainda não acabou. Ela fala mais coisas. Você se formou, daigaku sotsugyo shite. E, quando coloca o verbo na forma T, muitas vezes é como se acrescentasse um E em português. Você se formou e aí, bando hajimetan deshitake? Bando hajimeta. Se eu pegar só esse pedaço aqui, ó. Bando, de banda, né? Banda musical. Hajimeta é o verbo hajimeru, começar, só que no passado. Começou a banda. Temos aqui o depois dos verbos, que aparece muito na linguagem falada, quando eles estão fazendo perguntas, quando estão contando, explicando algo. E ela finalizou com um deshitake. O que foi mesmo? Como que foi mesmo? Ela está tentando recapitular ali, provavelmente uma coisa que ele já tinha contado, e ela está tentando trazer de volta aquela informação. Então, o que era mesmo? Você já, desde o começo, quando você se formou, você já logo fez a banda? Foi isso? Nessa ideia. Vamos ouvir de novo só esse pedacinho aí que ela falou várias coisas. Masaoさんって一番最初からもうすぐ大学卒業してバンド始めたんでしたっけ? Ok? E ele responde, né? Esse né? Também quando eles estão pensando, né, no que vão falar, pode ser bem, bom. Daigakuin ni te. Daigakuin é uma pós-graduação. Então, daigakuin ni, estou indicando com ni para onde eu fui, no caso aqui, né? E te, fui, vem de iku. Fui para a pós-graduação. Mais uma vez, ele colocou o verbo na forma te, como nessa frase aqui em cima, né? Que dá a impressão que ele vai falar outras coisas em seguida, que ele está continuando a frase. Só que daí, nessa hora, a outra menina, ela reage, né? Tipo, e? Ela fica surpresa. Hã? Esse e, eles usam muito, né? Quando eles se surpreendem com algo, por exemplo. Kashiko. Kashiko vem de kashikoi, que pode ser traduzido como inteligente. Nossa, que esperto, que inteligente. Mas, ao invés de falar kashikoi, ela falou de um jeito um pouco mais informal e que dá um pouco de intensidade também, eu diria, né? Ao invés de inteligente, eu colocaria esse que inteligente. Sei lá, se eu falasse só kashikoi, eu traduziria como é inteligente. Mas kashiko, eu traduziria como nossa, que inteligente. Parece que dá um pouco mais de intensidade quando os japoneses falam dessa forma, tá? Com esse o no final, sem colocar o i. Kashiko. Da mesma forma lá, o yaba, que a gente viu antes. Mais do que yabai, dá uma certa intensidade, certo? Mais do que usar a palavra normal. Vamos ouvir mais uma vez. Masaoさんって一番最初からもうすぐ大学卒業してバンド始めたんでしたっけ? 大学院に行って。あ、そうなんだ。Kashiko. Ok. Mais uma cena. Vamos tocar 2 vezes também. 今までどれぐらい彼氏がいたの? 本当に真剣に付き合った人たちは5、6人とか6人ぐらいかな。本当に長く付き合ったの。私の年齢の時は恋愛してた? してたね。22の時はね、大人の男性と付き合ってたかな。 Mais uma vez. Aqui é meio longa também, né? As frases são longas. 今までどれぐらい彼氏がいたの? 本当に真剣に付き合った人たちは5、6人とか6人ぐらいかな。本当に長く付き合ったの。私の年齢の時は恋愛してた? してたね。22の時はね、大人の男性と付き合ってたかな。 Vamos lá, vamos analisar. Primeiro ponto, né? Isso aqui é comum na cultura japonesa, tá, pessoal? Talvez se você estranhou aí delas estarem na banheira juntos, né? Amigos, assim, amigas, é comum isso. Eles vão para banheiras públicas, por exemplo, né? Para onsen, e todo mundo entra lá peladão e junto na banheira. É uma coisa comum no Japão e não tem nada de estranho nisso para eles. É uma coisa que eles estão acostumados, assim, desde criança a fazer. Imamade doregurai kareshi ga ita no? Ima é agora. Imamade, até agora, né? Até o presente momento. Doregurai, quanto mais ou menos, quantos mais ou menos. Kareshi, namorado. Ga ita.
Então aqui o ga, kareshi ga ita, se eu pegasse só esse pedaço, por exemplo, tinha namorado. Esse ita vem de iru, que é ter, haver. Mas ela perguntou, né, até agora, quantos tinham mais ou menos? Ou quantos você teve mais ou menos? E olha o no aqui no final aparecendo em perguntas informais. Mais uma vez, no final das frases, como eu comentei com vocês antes, esse no, ele aparece muito aí no final de frases informais, na linguagem falada. E a moça que está do lado esquerdo, na nossa visão, ela diz: Hontou ni shinken ni tsukiatta hito tachi wa 5-6 人ぐらいかな。本当に長く付き合ったの。Deixa eu só ver se foi com no mesmo que ela falou no final. 今までどれぐらい彼氏がいたの？本当に真剣に付き合った人たちは5、6人とか6人ぐらいかな。本当に長く付き合ったの。Tá certo. Ok. Então, hontoni, de verdade, né? Vamos pensar como de verdade, porque aqui em sequência ela fala shinken ni, que passa mais uma ideia de seriamente. Então, hontoni, shinken ni, ela está usando no sentido de algo mais sério, assim, né? Uma relação séria mesmo. Tsukiatta, tsukiau é namorar, tá? Pode ser usado no sentido de namorar. Tsukiatta hitotachi, pessoas que eu namorei, wa, em relação a pessoas que eu namorei, 5-6 nin gurai. Gurai dá a ideia de mais ou menos, por volta de. Então, por volta de 5, 6 pessoas. Kana, kana eles usam quando estão pensando. Então, pode ser acho que, algo nessa ideia, né? Seriamente, sério mesmo, assim, de verdade, eu acho que eu namorei com 5, 6, mais ou menos. Hontou ni nagaku tsukiatta no. Esse no vai estar se referindo às pessoas, né? Então, os que eu tsukiatta, os que eu namorei, nagaku, nagaku, por um tempo longo, né? O nagaku está sendo usado nessa ideia. Hontou ni, realmente, que os que eu namorei realmente por bastante tempo, né? Por um período mais longo. Watashi no nenrei no toki wa renai shite ta. Vamos ouvir essa parte aqui mais uma vez. 本当に真剣に付き合った人たちは5、6人とか6人ぐらいかな。本当に長く付き合ったの。 A gente vai analisar essa parte aqui agora. 私の年齢の時は恋愛してた？ Watashi no nenrei no toki wa renai shite ta. Watashi no nenrei, nenrei, idade. Watashi, eu. E daí a partícula no tá ligando idade com eu. É a minha idade. Watashi no nenrei no toki. Toki pode ser tempo, mas muitas vezes é usado na ideia de quando. Como está sendo ligado através da partícula no, esse trecho aqui é quando tinha a minha idade, né? Na minha idade. Wa, em relação a isso, o que tem? Renai shite ta. Renai é um amor no sentido de romance, né? Renai suru, então se apaixonar, né? Estar numa relação amorosa. Ela usou nessa ideia de shite ta, que passa o sentido de estava fazendo. Então você estava tendo uma relação romântica quando tinha a minha idade, você estava namorando, né? Você estava nesta relação de paixão, de amor, você tinha isso na minha idade? E ela responde shiteta, né? Shiteta, perguntou com shiteta e ela respondeu com shiteta. Estava fazendo isso, estava fazendo renai, estava namorando. Shiteta, né? Estava, né? 22 no toki. Olha só, o toki, mais uma vez na ideia de quando. E o no tá ligando aqui, 22, 22, com esse quando. Ou seja, quando tinha 22, 22 no toki wa ne. Quando eu tinha 22, esse wa ne também aparece bastante na linguagem falada quando eles vão começar a contar algo, quando estão explicando alguma coisa. 22 no toki wa ne, quando eu tinha 22, otona danse, literalmente homem adulto, tá? Danse é um jeito de falar homem, otona, adulto. Otona danse to tsukiatte ta.
estava namorando com um homem adulto, né? Estava namorando, acho que ela quis dizer no sentido de alguém mais velho do que ela, né? Kana, mais uma vez, ó. Acho que, ou será que, em alguns contextos, estava, quando eu tinha 22, acho que eu estava namorando com um cara, eu coloquei aqui, né? Com alguém mais velho. Vamos pensar assim. Porque ela falou otona dansei. Ok? Vamos ouvir mais uma vez. 今までどれぐらい彼氏がいたの？本当に真剣に付き合った人たちは5、6人とかから6人ぐらいかな。本当に長く付き合ったの。私の年齢の時は恋愛してた？してたね。22の時はね、大人の男性と付き合ってたかな。 Beleza? É isso, vimos todas as cenas já, pessoal. Foi um pouco mais rapidinho, porque como eu não estou vendo os comentários e tal dessa vez, talvez soe um pouco mais rápido pra você. Mas fica mais uma vez a minha recomendação, quem tiver interesse em assistir a série, eu acho que pode ajudar bastante aí nos estudos. E tem várias temporadas, vários episódios, tudo com legendas em japonês na Netflix. Quem tem Netflix, recomendo que confira por lá. E toda quinta-feira de noite fica aqui o convite também para o Nink Club. Se você gosta desse tipo de aula aqui, toda quinta-feira de noite você tem a chance de ter uma aula direto comigo via Google Meet, onde eu vou fazer a análise ou de uma cena de anime, ou de uma cena de filme, de dorama, tokusatsu. Cada semana eu pego alguma coisa diferente, a gente assiste lá um trecho juntos. Hoje, por exemplo, vai ter Tokyo Revengers. Então a gente vai assistir uma cena lá de Tokyo Revengers. Não vou explicar nada no começo, deixo vocês assistirem a cena completa, tem 1 minuto mais ou menos. E daí, em seguida, eu explico todo o vocabulário, todos os pontos novos de gramática que foram usados na cena, as nuances ali, adaptações para o português, como eu vejo aquela situação sendo usada no nosso idioma. Explico tudo da forma mais detalhada possível e você pode tirar suas dúvidas direto comigo ao vivo ali nessa aula que a gente faz via Google Meet, tá? Caso você não consiga acompanhar ao vivo, toda quinta-feira às 9 horas é o horário que a gente tem feito as aulas, mas caso você não consiga acompanhar ao vivo, a gravação fica disponível por 7 dias dentro da plataforma. Você pode reassistir lá nesse período de 7 dias, quantas vezes você quiser, no horário, o dia que for melhor para você, e você tem acesso também ao deck de Anki da aula, já com as frases, traduções, áudio, tudo bonitinho, e tem também o PDF para você baixar, que eu coloco lá a gravação. Geralmente eu coloco no fim de semana, né? Na quinta-feira a gente faz a aula e daí no sábado, domingo eu já disponibilizo a gravação e ela fica no ar por 7 dias até a semana seguinte, onde eu substituo e a cada semana vai tendo uma coisa nova aí para você estudar com essas coisas mais interessantes, digamos assim, e mais reais, né? Então animes, filmes, enfim. Cada semana eu pego algo diferente. E você, assinando também, você ganha um curso básico de japonês com Dragon Ball clássico. Se você está começando a estudar japonês agora, ainda está tudo um pouco difícil para você, nós te damos lá uma base com esse curso. Assim que você assina o Nink Club, você já tem acesso aí ao curso básico com Dragon Ball e você já pode começar a estudar antes para se preparar para as aulas ao vivo. Você vai entender lá melhor como funcionam as partículas, vai entender um pouco sobre os verbos, né, a parte negativa dos verbos, um pouco sobre conjugação. Vamos te dar ali uma introdução ao idioma e usando Dragon Ball como base para ficar um pouco mais leve, né, um pouco mais divertido. E é isso aí, vou deixar o link na descrição aqui do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Quem tiver interesse, entra lá na página, dá uma olhada no videozinho explicativo, em 2 minutos você já entende como funciona. Acessa lá, até porque é bem baratinho também a assinatura, mesmo preço aí que você pagaria na Netflix, mas essa aqui é a sua Netflix educacional para melhorar o seu japonês. E é isso aí, nos vemos na próxima quinta-feira com mais algum novo conteúdo. E quem for estar na aula de hoje do Nink Club, nos vemos na aula de hoje à noite. Muito obrigado e